Olá, meus amigos queridos. Vamos a mais um vídeo a respeito da ciência, da espiritualidade. Bem, eu sou espírita, né? Gosto muito de tratar desse assunto. E meu nome é Sidney. Olha, vamos tratar de um assunto hoje muito importante para a nossa formação. Eu peguei um item de dois livros que eu li, Os Prazeres da Alma, do Francisco Espírito Santo Neto, e mais Ilumina-te, do Divaldo Pereira Franco, que me incentivou a entrar nesse assunto. Então vamos lá, que Jesus nos ajude, né? Que nos dê essa lucidez para conversar, dialogar. E vamos começar comentando o seguinte. Durante a formação da centelha inteligente, nós vivenciamos do que? Do instinto. Mas que instinto é esse? É o instinto de autodefesa. O Livro dos Espíritos, coordenado por Kardec, que saiu em 1857, a pergunta 115, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos foram criados uns bons e outros maus? Qual foi a resposta dos espíritos da verdade? Não, foram criados simples e ignorantes. E seu Criador Deus deu a cada um uma missão. Pois bem, num outro livro, Céu e Inferno, capítulo 3, item 6, diz também que os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas dotados de opiniões, para tudo conhecerem e progredirem com a liberdade do livre-arbítrio. E relembrando o filósofo francês René Descartes, que nos deixou a seguinte filosofia: penso e logo existo. Pois bem, partindo desses princípios aí, ao existir, tivemos uma trajetória e passamos por momentos difíceis, complicados nesse plano em que nós estamos à busca da nossa origem ou formação, cujo ecossistema que nós vivemos é uma maravilha, para que a nossa busca se torne real, mas é uma maneira hostil, porque nós precisamos defender a nossa vida. O que podemos assim entender que vivemos em um lugar considerado como um laboratório de almas. Provas não faltam, e sem provas não existe aprendizado. Temos que sair do eu instintivo para o eu racional. Dentre os remanescentes desse processo evolutivo do ser humano, permanece não raro no indivíduo os sentimentos do ódio, da vingança, que são os sentimentos primários do espírito. São heranças doentias das experiências vivenciadas no passado, mas que foram necessárias. Somos seres gregários, não tem outro jeito. Somos seres sociais, quer dizer, vivemos em sociedade. Criamos vínculos naturais, círculo de amizade, círculo familiar. E por um motivo ou por outro, criamos boas afinidades ou adversários. E com isso criamos sentimentos bons e ressentimentos. E ressentimentos que nos marcam vida fora.
E que passado é esse? Todos nós somos águas da mesma fonte, minha gente. E a dinâmica da evolução, da busca da perfeição, ela é acompanhada de muito trabalho. E devido às experiências vividas, vamos absorvendo muitas neuroses. O espírito adoece, muitos medos, pânicos, muitos acontecimentos ficam registrados em nosso ser, e o que deveria ter desaparecido ou dissolvido através dos tempos, né? Caído no esquecimento, mas isso não acontece. Por quê? Agora nós pertencemos ao reino hominal, somos seres pensantes, somos seres pensantes, e no presente carregamos ainda o primarismo existencial, apesar de ser racional, constituindo de emoções perversas que devem ser combatidas. Como? Com os admiráveis instrumentos da evolução dos sentimentos nobres. Sentimentos nobres. Da compaixão, da tolerância, do perdão, da paciência, da indulgência, da compreensão, e que nós temos, a cada passo que nós damos, condições para trabalhar cada item desse. Temos. O perdão a si mesmo e ao próximo, que é um esquecimento que não desaparece de um dia para outro. O ódio, minha gente, a vingança, a falta do perdão, são portadores de energias destrutivas que perturbam inicialmente aquele que o cultiva, terminando por fazê-lo sua vítima preferencial. Ao ódio deve-se muitos distúrbios de variadas complexidades, como problemas do trato digestivo, no fígado, nas funções cardíacas, nos delicados tecidos emocionais, contribuindo para situações penosas, digamos, até cânceres diversos. Mas há de se levar em consideração também que incontáveis problemas de saúde surgem das condições de vida na Terra, a começar pela poluição dos grandes centros urbanos, gerando não apenas o câncer, mas também moléstia do trato respiratório, que é uma realidade no momento. E precisamos, espiritualmente, estarmos preparados para enfrentar essas situações. Assim, podemos observar que existe um mecanismo natural, que é a lei de causa e efeito, provocada, nesse caso, pela indiferença e no desrespeito do homem com a natureza e com ele próprio. Em certas situações, das emoções conflitantes, provoca no homem, nesse estágio evolutivo, o aguçamento que ele tem de pior dos seus sentimentos primários em curso, quando contrariado. A irracionalidade, a demência da raiva ou do ódio patenteia-se através da ilusão da prepotência, filha do egoísmo, que não se permite a nenhuma contrariedade. O orgulhoso não quer ser contrariado. E a semente da raiva fecunda-se com facilidade nesse solo fértil das emoções, em desconcerto ou em desatino. E toda a ira acumulada, que se equipa de energias vigorosas para o revide, desgasta essa máquina orgânica de quem perde o controle de uma situação. Males inumeráveis para a sociedade é o saldo dos indivíduos que cultivam o ódio, a vingança, que o conduz para a irracionalidade cruel e alienação. Quantos acontecimentos nós vemos no momento devido ao ódio e essa alienação?
Acontece na terra crimes hediondos, que são gestados no ódio covardemente cultivado desde a infância e outros períodos da existência. A se levar em consideração que aqui é um plano de prova e expiação. Não somos perfeitos. E na convivência diária ficamos zangados mesmo. O que nós não podemos é transformar esse sentimento em aspirações únicas, passando a girar somente em torno desses sentimentos. Até cairmos no egocentrismo e no vazio de um prejuízo da perda da própria liberdade, refém de si próprio. Deus nos criou para sermos felizes e um dia atingirmos a perfeição. Porque aqui na terra, Jesus disse, a felicidade não pertence a esse mundo. E sem a liberdade ou livre-arbítrio nas vivências e das comparações, viramos um simples robô. E o sofrimento aqui é uma realidade. De uma vez caindo nos desatinos da vida, perdemos a possibilidade de adquirir uma felicidade relativa, digo relativa e não plena, ao momento que vivemos. E a sabedoria do nosso Criador é infinita, que deu aos seus filhos várias escolas no universo para que possamos encontrar a felicidade e de se recompor, acima de tudo, através da nossa boa vontade, através das nossas escolhas. E através desses livros Prazeres da Alma, do Francisco Espírito Santo Neto, o Espírito Hamed nos esclarece. O autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de uma forma gradativa tudo o que necessitamos para nos transformar. Ao mesmo tempo, ampliar a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos ser uma essência melhor. E dizer-lhe de uma forma elegante e profunda: só tememos o que desconhecemos. Então, o autoconhecimento requer um constante exercício de busca, boa vontade, no reino do pensamento reflexivo sobre as sensações externa ou interna da alma. Viver uma vida sem ativar a reflexão é como escutar uma música sem melodia. Olha que profundo. Viver uma vida sem ativar a reflexão é como escutar uma música sem melodia. Digo eu. Agora digo eu. Somos seres sociais, agregados na vida social. Cada um tem uma cota de missão, já dita lá em cima, pelos Espíritos, a nos oferecer nessa caminhada. Sem o outro, nós nunca teremos parâmetros de crescimento interno ou externo. Assim, somente optando pelo autorrespeito ao próximo e a si mesmo, vamos caminhando para uma harmonia relativa. Vamos valorizar os nossos líderes respeitosos que estudam as emoções humanas, quer na religião, quer na terapia psicológica, quer neurológica, quer na saúde física, na orientação e educação da convivência familiar, é que vamos adquirindo uma certa humildade relativa, bem como a felicidade almejada em todos os sentidos, quer emocional ou espiritual. E transformaremos um dia o nosso habitat em um mundo regenerado, sem tantas dores, frustrações que encontramos hoje na base familiar. Para que nós tivéssemos um bom argumento no tema desse vídeo,
confesso ter também tido ensinamentos de Divaldo Pereira Franco no livro Prazeres da Alma, o quais eu recomendo a todos. E assim, meus amigos, esse curto vídeo é interessante, pode ser interessante para muita gente. Pode ser, porque se trata da ciência das nossas emoções. Por vezes nós procuramos compreender com terapia psicológica e às vezes não encontramos o início, o fio da meada, que é o lado espiritual. Muito obrigado a todos. E a minha gratidão seria para aqueles que compartilhar esse vídeo. Porque tem muita gente que precisa escutar alguma coisa em relação à sua evolução espiritual, à sua harmonia espiritual. E pode ser que eles usem alguns argumentos, acordem para a realidade. Muito obrigado a todos.